Muito bem, amigos da hora, de volta ao mercado de compra especial. Estamos falando sobre o mercado futuro, sobre fixação de preços, garantia de preços. Estamos com o professor Félix Xoxana, da Fundação Getúlio Vargas, um dos especialistas que o nosso país tem sobre o mercado de derivativos. Muito bem, falamos nos dois blocos anteriores como é que hoje está vendo essa mudança cultural do produtor brasileiro, que se não opera direto na bolsa, está operando diretamente através das suas trades, das suas cooperativas, de suas cerealistas, porque elas sim vão lá e fixam os seus preços. Agora, tem algumas ferramentas mais fáceis de se operar ali no futuro, que não precisa que você fique ali acompanhando diariamente o mercado. É o chamado mercado de opções, opções a futuro. Félix, é simples esse mercado? É simples, João, porque você tem opções de compra e opções de venda. Para o produtor, ele precisa comprar uma opção de venda. O que é comprar uma opção de venda? Garantir o preço. Ele vai garantir um preço, se o preço cai, ele vai pagar um prêmio para ter o direito de vender àquele preço. Então, digamos que, no caso do milho, o milho esteja a R$30 a saco, posto Campinas. Se ele fizer uma venda a R$30 a saco, ele vai pagar um prêmio. Quanto que pode ser esse prêmio? Ele oscila de acordo com a volatilidade. E normalmente se fala em 5%, né? Em torno de 5%. Não vai ser na música 5%, ele vai estar oscilando. 5% às vezes é caro para pagar um prêmio. O que ele vai fazer? Em vez de vender, vamos supor, se o mercado futuro está a 30, em vez de ele vender uma opção a 30, ele pode vender uma opção a 28. Que 28 ainda remunera o custo de opção dele, só que ele vai pagar um prêmio menor de 12%. Às vezes ele reduz esse valor de prêmio. E ele vai fixar também, não vai fixar toda a sua safra, ele vai fixar só a parte que lhe interessa, ou seja, que lhe garante o custeio. Exatamente. Qual é a vantagem? A vantagem é que quando ele faz as opções, ele não tem o problema ajusteado, nem o problema mais de garantia. Então, quando você faz o mercado futuro, você tem que depositar um valor na bolsa de margem de garantia que depois é devolvida quando você termina a operação. E o ajustear você tem que pagar e receber conforme a oscilação do sempre às 6 horas da tarde, o que ou não? Você vai já o mercado de opções não tem nada. No mercado de opções não. Se você compra uma opção de venda, você se protege contra a baixa, paga o prêmio, você tem um custo. Você paga o prêmio e depois você vai esperar o vencimento do contrato. Eu costumo exemplificar essa situação com o seguro do carro. Exatamente. Só que no seguro do carro o sujeito paga 10%. Depende do risco. E na safra dele ele não fixa nada, ele acha que fica caro. Mas tudo bem, vamos dar um exemplo mais barato de 2%. Agora, para se entender, então eu tenho um valor de 30, se eu não quiser pagar um prêmio alto, eu pego a 28, eu peguei o direito de vender a 28, e fico com ele para papel na mão. Isso. Se ele desabar, descer lá para 25, 20, eu tenho o direito de vender a soja, a 28. A 28. E ganhou e a bolsa garante isso. A bolsa garante isso. Por quê? Não tem isso. Por quê? Porque alguém vendeu esse direito. Alguém? Se ele pegou o direito, se ele vendeu esse direito, alguém vendeu esse direito. Quem que vai pagar essa diferença é o vendedor. E vice-versa. E vice-versa. Então, esse é o mercado mais fácil de operar. É o mercado mais simples. E o sistema de operação é mesmo. Vai numa corretora, faça o seu cadastro, dê uma ordem de compra e você ficou com o direito de vender naquele preço. Vou te dar um exemplo prático. Em 2009 e 2010, houve um grande leilão de opções de venda de café. A diferença é que o único comprador do café era o governo. E os compradores de opções de venda eram os produtores de café. Eles fizeram isso com 3 milhões de sacas. 3 milhões de sacas. É um volume bastante grande. Então o produtor, ele é muito sábio. Ele fala, bom, quanto que eu vou pagar para ter o direito de vender o café a R$303 quando ele está valendo 280? Então ele faz a conta rápido. Aí tem uma diferença. Tem opções do mercado físico, que é tipo o governo lançando essas opções para o comprador ou vendedor, e as opções a futuro, que é essa que nós estamos falando. Sim. Normalmente as opções a futuro nos carregam de novo a nossa tela de preços, que a gente vê o preço. Essa é a diferença de ser opções a futuro. A opção de futuro, você termina com o contrato futuro na mão. Se você quiser continuar, você continua. 99% liquida naquele dia. Mas a referência é o preço futuro. A referência é o preço futuro. Que vai vencer dentro de 15 dias. E aí vai terminar. E a opção só disponível significa que você vai entregar a mercadoria. Essa é a única diferença. E no futuro você não precisa. Você trabalha com papel. É uma diferença fundamental, né? Sim, porque você tem a sua mercadoria ali, subindo e descendo à vontade. À vontade que você vai fazer a sua negociação fora da bolsa. No entanto, esse serviço, essa opção das opções, não é muito praticada as opções a futuro. Por quê? Hoje em dia tem aumentado bastante esse volume. À medida que o pessoal conheceu, tem aumentado bastante. O único empecilho é o valor do câmbio.
Então eu costumo dar um exemplo. Se você for pegar a quantidade de pessoas que têm carro, uma grande parte faz seguro. Agora, você pergunta para as pessoas que têm moto, quantas pessoas fazem seguro? Pouquíssimas. Porque o prêmio é muito alto. Então, uma boa gestão de risco é você saber fazer a melhor cobertura com o menor custo. Essa é a ciência que o trader, o corretor, o pessoal da bolsa vai ensinar de como é que você pode fazer uma proteção com custo baixo, porque senão você não faz, que é o caso da moto. Então, de novo, eu retorno à pergunta anterior, do bloco anterior, que eu digo assim, mas aí que mora o perigo, porque eu fico desconfiado. Estão querendo me ensinar, estão querendo pegar o meu dinheiro. Para o país é importante que haja uma planificação. É importante que haja a um custo acessível para o produtor. Ele não pode fazer um seguro caro, senão vai comer uma parte da margem dele. Então, hoje tem várias operações que podem ser feitas, onde ele vai otimizar essa operação por custo baixo. Tem várias operações. Isso dá margem para ele fazer hoje em dia. Isso para ele é bom, não é uma coisa para ele ficar desconfiado. O produtor tem que ser desconfiado, sim, mas ele sempre faz um teste. Você não acha melhor o produtor, por mais, como ele tem sorte, de repente ele faz essa fim de milho, você não acha melhor ele começar pelo contrato de milho, que é negociado em reais? Sem dúvida, se ele tiver milho, ele vai fazer um contrato de milho. Se ele tiver soja, ele pode fazer um negócio de soja. Ele não vai entrar nunca no primeiro momento com uma operação virtuosa. Ele não vai fazer um grande volume. Ele vai fazer um teste, ele vai ver. Para conhecer depois aprender. Depois ele começa a ter mais confiança. Então vamos botar a tela aqui os preços do milho Chicago e milho Campinas, para vocês verem a diferença. Então aqui quando eu mostro nessa tela de Chicago, quer dizer, sempre dolarizado por bushel, tá certo? Então, lá em Chicago, nesse dia que nós estamos gravando, o vencimento de julho estava $7,57 por bushel. E o março, que é a nossa colheita, 7,01, bom preço. Nesse dia estava caindo, mas estava um bom preço se você trocar por dólar. Se você não quiser mexer com dólar, não desejar fazer esse câmbio, nós vamos para a BMF, que é o contrato em reais que tem o prêmio do porto, baseando o preço final. Então vamos aqui a BMF agora. Veja que os dois contratos que estão com mais líquido, que são os mais à frente, por isso a importância do mercado futuro, setembro R$ 31,01 e novembro R$ 31,72. Está subindo. Tá. A outra ponta, a ponta compradora, seja de ração, seja do granjeiro, ele precisa se proteger também para que não suba muito. Pode subir, mas pelo menos tem que garantir esse preço. O que ele faz? Então, se ele compra, ele é comprador do mercado futuro, ele vai comprar uma opção de compra. Ele pode fazer isso. Então eu sou produtor. Se eu for para a bolsa, eu vendo. Você é o comprador. Você compra a 31,72. Por que você compra? Para que não vá a 32. Eu vendo para não descer do 31. Agora, mais um detalhe importante, que é o seguinte. Como o mercado de milho é um mercado mais doméstico do que exportador, diferente da soja, só se exporta a maior parte, a referência de preço melhor que tem é Brasil. Então, o hedge em Chicago até poderia ser feito, mas ele não teria a mesma eficiência do que se feito no Brasil. Exatamente o contrário da soja. Exatamente o contrário da soja. Porque o milho é base Campinas. O milho é base Campinas. E o grande mercado é interno. O grande mercado é interno. E se você faz na BMF, você tem a maior eficiência de hedge. Você consegue fazer uma cobertura muito bem feita aqui no Brasil. Você nem precisaria fazer em Chicago. Então, para as pessoas que não têm experiência, devia começar por milho, então. Um contrato em reais, você vai falar português, da sua língua, isso vai ser extremamente fácil. Mas até no mercado de opções também. Até porque o preço está ótimo, ninguém sabe se o preço está próximo, sabe? Essa é outra dúvida. Eu queria dizer assim, mas se eu estou alto assim, por que eu não vender? Vai subir mais. Agora quem garante? Ninguém vai garantir isso. Ninguém devolve a questão. O mercado futuro é uma sinalização hoje. Agora, eu costumo dizer o seguinte, ele vai perder oportunidades, ele não precisa vender tudo de uma vez. Pelo menos garantir um custo dele, que não é pequeno, é um preço, o preço que hoje está remunerando é um preço extremamente interessante. E se ele não quiser fazer o mercado futuro, que faça opções a futuro. Ele pode fazer opções. De novo, o mesmo procedimento, liga para a corretora, qual é o prêmio, quero vender X contratos, garantido esse preço, ou então um preço mais barato, eu quero vender mais barato para pagar um prêmio mais barato, e peguei o direito de vender naquele preço, a R$30, por exemplo. É isso? Ele pode fazer a 30, ele pode fazer um preço menor, pagando mais dinheiro menor. Cada vez menor. E se esse preço cair, está garantido? Ele sempre está garantido. E, do outro lado, o comprador também está garantido. Se ele comprou, ele vai saber que ele comprou aquele preço, ele está se protegendo de uma alta. Muito bem, agora nós precisamos falar.
para os especuladores, ou seja, os investidores urbanos, que dão liquidez a esse mercado, porque a gente movimenta, fala em preço, mas quem garante é quem está no mercado botando dinheiro. Esse é o investidor, é o especulador que quer ganhar nas duas pontas, mas também pode perder. Esse corre mais riscos. É interessante falar do especulador, porque você tem basicamente dois perfis de especuladores. Um que ele quer correr risco, mas ele quer saber o tamanho do risco que ele vai correr. Então, o especulador é um sujeito que normalmente mantém a mercadoria. Ele não sabe como é que planta, ele não sabe quando é que é safra, quando é safra. Ele não quer ganhar dinheiro com aquilo. Ele só quer ganhar uma taxa, ele quer ganhar um dinheiro com aquilo. Mas ele não é totalmente um sujeito desinformado. Então, se ele acha que o preço vai subir, por exemplo, o milho, que vai ter um problema climático, ele vai ter uma opção de compra, porque ele está apostando na alta do preço. Quando ele compra uma opção de compra, ele paga um prêmio e ele sabe que o máximo que ele vai perder é o valor do prêmio. Agora, o outro perfil de especulador é um sujeito que quer vender opções, porque ele quer ganhar prêmio. Então, por exemplo, se ele vende uma opção de venda para um produtor, ele está apostando que o preço não vai cair e ele não vai ser exercido. Ele está apostando quanto o produtor? Está apostando quanto o produtor. Ele quer ganhar prêmio. Ele quer ganhar prêmio. Ele está no risco. Ele está no risco. Porque o que acontece? Se o preço cair, o que ele vai perder pode ser muito maior do que o valor do prêmio que ele recebeu. Então, esse é outro tipo de especulador. É o especulador que está a fim de correr mais risco. Que foi o intervalo. Voltamos já com mais Mercado e Companhia. Por favor, vamos entrar.